Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius, esse é o canal Super História e hoje nós vamos para uma conversa tranquila, uma conversa descontraída aqui sobre a minha vida. E pra quê? E eu vou contar para vocês aqui o que a minha profissão hoje, professor, tem a ver com eu ter sido obrigado a me casar no passado. Que loucura! Eu vou contar essa história aqui, vocês vão ver como que uma coisa tem a ver com a outra. Esse seria o raciocínio. Como eu disse aqui, eu sou professor, né? Antes eu não era nada, eu era só uma pessoa qualquer, agora eu sou um professor. Olha que Deus faz na gente, né? Olha que Deus faz na gente, né? Olha que Deus faz em você e eu e todo mundo tiver aquela igreja, irmão! Mas brincadeiras à parte, eu sou muito satisfeito com o meu trabalho como professor. Tenho vontade de ampliar isso cada vez mais, trazendo parte desse trabalho aqui para o YouTube também. Mas quero falar para vocês um pouquinho de como foi a minha experiência, como eu era na escola, e vamos começar por aí. Na escola, gente, eu sempre fui um aluno, assim, de mediano para cima, sabe? Eu procurava fazer as coisas, nunca gostei de matemática, mas, assim, dentro do possível eu fazia. Não era aquele aluno brilhante que tirava as melhores notas da sala. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Depende do contexto, depende da disciplina. Por exemplo, se pegar disciplinas que tem a ver um pouco mais com leitura, com interpretação, nessas eu ia um pouco melhor. Agora, nas exatas, principalmente no ensino médio ali, matemática, química, meu Deus, eu era um zero à esquerda, não conseguia. Eu tinha muita dificuldade em química. É uma falta de vergonha na cara. Eu já fiquei de recuperação no primeiro ano para o segundo ano. Fiquei de recuperação em matemática. Vergonhoso, inescrupuloso. Isso porque eu ficava pintando os muros da escola. Na escola que eu estudava tinha um projeto de pintar os muros, de fazer uns painéis nos muros da escola. E como eu gosto de desenho, vou falar nisso daqui a pouco, aí eu fui pintar os muros da escola lá, ajudar. Sim. E acabava que eu sempre ia nas aulas de matemática, porque era o que eu menos gostava. E um dia, falo isso aqui para minha vergonha, teve uma prova bimestral, quer dizer, valendo boa parte dos pontos do bimestre. E essa prova, a professora foi tão camarada que ela deu essa prova de consulta, uma prova de matemática, prova bimestral de consulta. Eu consegui tirar 0 na prova de consulta. Vergonha! Pra vocês verem o quanto eu era ruim em matemática. Já em história, nessa mesma escola, eu tirei a maior nota da escola em história. É 10/10! A gente é assim, né? A gente tem preferências e aí às vezes a gente toma decisões erradas. Por exemplo, se eu era tão bom em história, eu poderia ter ido pintar os muros na aula de história, que eu tinha mais facilidade, mas não. Jumento aqui foi pintar os muros logo na disciplina que eu tinha mais dificuldade e acabei me lascando. Felizmente eu consegui uma alma bondosa da igreja que eu ia, uma professora de matemática que me deu umas aulas de reforço. Eu consegui fazer o trabalho e consegui passar de ano em matemática, fiz a prova final e consegui. Glória a Deus. E eu quero a sua participação nesse bate-papo. Eu quero que você comente aqui e diga se você já decidiu ou não o que você quer fazer da vida, a sua idade, se você já pensa no seu futuro, na profissão que você quer seguir. Deixa aqui nos comentários pra gente seguir conversando. Diante disso, eu tinha um norte, assim, eu tinha facilidade em alguns conteúdos, outros não. Gostava muito de biologia, inclusive foi a minha segunda opção quando eu fiz o vestibular. Mas enfim, acabou a escola, eu fui trabalhar com meu pai. E eu trabalhava de pintor de casa, pintor de parede, fica pintando casas aí. Sei fazer o trabalho, se eu tiver que pintar uma casa hoje eu pinto sem problema nenhum. Mas assim, por mais que eu gostasse, não era tipo uma coisa que traduzia a minha vontade, assim, eu sempre quis ser pintor de casa. Não, eu aprendi a profissão com meu pai, sou muito grato a Deus por isso, mas eu queria outra coisa. Aí entra uma questão que eu vivenciei na minha vida, que é, eu sempre tive, graças a Deus, e também eu acredito que por nascer numa família de músicos, eu sempre tive facilidade para música. O meu tio é professor do conservatório municipal aqui da minha cidade. A minha avó tocava instrumento, meu avô era instrumentista, o meu pai toca e canta. Então eu venho de uma família de músicos e eu tenho facilidade com música, tem paródias aqui no canal, vocês podem procurar aí as paródias que eu faço. Eu poderia ter seguido na área de música, isso foi uma possibilidade que me deixou indeciso durante um tempo. Eu também tenho facilidade com desenho, eu tenho um tio que desenha muito bem, eu acho que esse talento veio passando, meus irmãos desenham bem. Eu
tenho facilidade com desenho, pensei, será que eu vou para artes plásticas? Será que eu faço um curso de artes? O que eu vou fazer da vida? Agora é viver a vida e salvar aqueles que são nossos, né? Também fiquei indeciso quanto a isso. Agora, minha gente, uma coisa que eu amava na época da escola era, pelo menos aqui a gente chama de interclasse, que é aqueles campeonatos de uma turma contra a outra. E no meu caso, eu amava a interclasse de futebol, porque eu amo futebol. E aí, eu era craque de bola no futebol. Eu era craque. Fui artilheiro de interclasse. Eu era aquele cara que geralmente era o primeiro a ser escolhido. Então, sim, sem falsa modéstia, eu era bom de bola mesmo. Você não é tão bom assim. Na época, surgiram testes para eu fazer, surgiu até uma oportunidade. Alguém queria me levar para fazer um teste lá no Guarani, em São Paulo. Até o pastor da minha igreja, na época, disse que tinha um contato com um amigo dele lá da França que poderia me levar para fazer um teste no Lyon, no Olympique Lyonnais, lá da França. Vai credo, é. E aí o meu pai, claro, não gostava nem de pensar nessa possibilidade de eu ir para fora para jogar bola e tal. Acabou que na minha vida futebol foi só peladinha mesmo, eu acabei não me aprofundando, não entrando em time nenhum. E essa época foi passando na minha vida. Ih, rapaz. Eu tava num momento em que eu já estava mais velho para poder jogar futebol, já estava mais difícil. Eu também não sabia que pé que eu estava nas artes plásticas, se eu realmente queria fazer isso, se era mais um hobby. E também música era algo que fazia parte da minha vida, eu tocava na igreja, toco até hoje, mas eu não queria me comprometer muito com aquilo. E então chega um momento da minha vida, eu já namorava. É muito gostoso. E o pastor da minha igreja teve uma conversa comigo e com a minha esposa na frente de outras pessoas, onde ele intimou a gente, onde ele disse que a gente tinha que se casar. Quê? Porque a gente tinha míseros 6 anos de namoro. É muito pouco. Uma afronta aos valores morais de uma sociedade. Mas aí ele entendeu que já estava na hora e aí falou lá que a gente tinha que se casar. Nós ficamos muito chateados, até porque a gente entende que ninguém deve obrigar a pessoa a tomar uma decisão dessa na vida. Ele falou que já estava na hora e tal. E a gente foi conversar com ele depois. Ele, acho que viu também que não poderia ter falado aquilo na hora, se prontificou a me ajudar profissionalmente. Aí ele disse assim: Vinícius, vê aí o que você quer fazer, vê uma faculdade que você queira fazer, eu vou te ajudar para você poder preparar suas coisas, para você poder se casar e tal. Acho que a mudança é pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também. Aí eu falei, tá, eu vou ver e te falo. E a minha esposa, hoje a minha esposa, na época minha namorada, falou assim: Vinícius, você é bom para ensinar as pessoas. Você é bom para expor, para explicar as coisas. De que você gostava na escola? Eu falei, eu gostava muito de história. Ela, por que você não faz faculdade de história? Você não tinha vontade de fazer uma faculdade? Ué. E aí, eu finalmente fiz vestibular nesse mesmo ano, passei em primeiro lugar. Já tinha 7 anos que eu tinha saído do ensino médio. Muito bem, você tem 10. E me tornei professor. Foi assim que aconteceu. Tá bom. Então acabou que uma coisa que foi constrangedora, o pastor lá chamar a nossa atenção na frente de todo mundo, e se você é pastor e tá me vendo isso, não faça isso, isso é muito feio. Chama o casal, conversa com ele, e mesmo assim você não pode obrigar ninguém a fazer nada. Você não tem esse direito de obrigar as pessoas a fazerem nada. Mas, de certa forma, essa situação foi muito positiva para mim. Esse pastor me ajudou, sim, em todo o período que eu fiz faculdade, o que me deu uma profissão. Hoje eu sou professor com muito gosto. Que lindo, cara. Gente, hoje eu só falei sobre como eu me tornei professor. Depois eu vou gravar um vídeo sobre por que eu escolhi a faculdade de História. Um pouquinho eu já falei aqui, mas tem outros poréns aí. E qual a vantagem de se fazer História? Eu vou falar sobre isso no outro vídeo. Ah, bom, então assim sim. Eu espero que vocês tenham gostado de saber aí um pouquinho da minha história. E se você gostou, deixa aqui o seu comentário dizendo que gostou, que eu vou trazer mais da minha vida aqui, mais das minhas experiências para vocês, beleza? Um grande abraço e até a próxima.